Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar comentando o seguinte comentário de um rapaz que comentou aqui no meu zap. Eucléio, irmão Adolfo, esses dias você lançou um vídeo sobre a Bíblia usada na ISD, pois bem estava aqui fazendo meus estudos e na verdade eu tenho essa preocupação há tempos. Por que muitos teólogos e estudantes se baseiam nesse texto crítico? Pois no seu vídeo você disse que alguns preferem ele, mas é uma tradução manuscrito muito pobre se comparado ao da família bizantina. Ele dá aval para pensamentos muito diferentes do da família bizantina. Gostaria de saber se eu sou o único a pensar que tem um interesse muito além por trás de tudo isso. Ou seja, levar-nos ao engano ao invés de nos direcionar à salvação em Jesus Cristo e fundamentar as doutrinas que não são as verdadeiras. Para finalizar, só usei a referência do vídeo da ISD apenas como um gancho para formular a questão, sem o intuito de criticar a igreja em si, ok? Pois isso carrego em mim há tempos e vejo muitos se apropriando de passagens que na real são algumas sutilezas e outras penetrações e modificações. Uma vez eu escrevi um e-mail sobre o Walter Veith, que foi o primeiro a me abrir os olhos sobre esse assunto. E tudo que ele diz em seus vídeos sobre essas modificações, traduções, manuscritos é verdadeiro. Qual a sua posição sobre o assunto? Qualquer um que tiver algo a acrescentar, acrescente. Né? E aí foi esse o comentário que eu recebi. Aí eu peguei o nome dele, anotei o nome dele e falei que ia gravar este vídeo. Né? O que acontece? O Walter Veith, primeiramente o vídeo do Walter Veith, ele trata de defender o texto recepto. Mas o Walter Veith, ele é um cara assim que ele entende muito de muitos assuntos, só que ele não é especialista em crítica textual. Então a argumentação que ele utilizou de outro teólogo, que ele leu de outro teólogo e tal. Mas a área do Walter Veith, por mais que boa parte do que ele apresenta no vídeo eu concorde, boa parte, mas nem tudo, eu acho interessante. Só que ele não é um crítico textual em si. Então quando ele fala sobre o texto, eu acho muito boa a palestra dele, inclusive o capítulo 13 e capítulo 14 de Ataque Total, eu acho muito interessante a referência que ele utilizou. Porém, ele defende o texto, chamado texto receptus, só que ele utiliza o que? A abordagem majoritária. Mas se ele aplicar a abordagem majoritária da maioria dos manuscritos ao texto mesmo, ele vai ver que alguns versos, cerca de 2.000 pontos, não vai bater. Então assim, ele utilizou a maioria dos manuscritos para defender o texto receptus, que era a intenção dele. Só que no fundo, ele utilizou a defesa majoritária, além de defesa majoritária, para defender o texto receptus. Só que ele não está embasado em todos os manuscritos. Se ele pegar na prática muitos versos, por exemplo, 1 João 5,7, Atos 8,37, muitos versos de Apocalipse, ele vai ver que o texto majoritário, ele concorda, a maioria dos manuscritos vão concordar com o texto eclético, com base na evidência. Ponto. Maioria dos manuscritos. Ok? Fechou? Então, começa por aí. Então, na minha opinião, é a primeira falha na defesa de qualquer defensor de texto receptus. Ele se diz que, não, o texto está na maioria dos manuscritos. Mas quando você aplica a teoria na prática, você quebra alguns versos do texto receptus. Isso é ponto, ok? Segundo ponto que eu gostaria de enfatizar, um outro ponto que eu gostaria de enfatizar, é a questão do ataque. Porque, por exemplo, quando você vê o Walter Veith, ele vai fazer alguns questionamentos. Aí ele vai o quê? Ele usa essa linha de defesa, né? Ele usa a linha de defesa majoritária para defender o texto receptus. E uma outra maneira deles defenderem o texto receptus, é atacando os editores do texto eclético, que sim, é basicamente o Westcott and Hort, na qual ele critica, ele pega as cartas, fala que os caras fazem parte de sociedade secreta, isso, aquilo, e aí ele menciona alguns versos e tal, e de fato, historicamente ele apresentou documentos que os caras não gostavam do texto receptus, ele apresentou que eles tinham uma pegada, assim, uma pegada ocultista muito grande, tá? Porém, na minha opinião, não é necessário atacar a pessoa para dizer a definição. Porém, aquilo que eles tinham, né, o ódio contra o texto receptus, influenciou muito na escolha de alguns textos, né? E eles se mostraram errados. A própria evidência manuscritológica posterior, descoberta de papiro, catalogação de pais da igreja, mostrou que eles em alguns pontos estavam errados, tá? E essencialmente isso, tá? Então já demonstrou que eles estavam errados. Então
Não precisamos atacar as pessoas, a crença das pessoas, o que elas acreditavam, para atacar o texto, tá? Para atacar o texto que elas defendem. Não, a gente tem que desenvolver e defender a nossa teoria. Eu procuro estabelecer, defender o texto majoritário, construir em cima disso. Westcott e Hort, na minha opinião, já ficou para trás há 50 anos atrás. Aquilo tudo que o Westcott e Hort descobriu e foi descoberto ali, dentro de 60 anos depois já foi praticamente tudo abandonado. A sua teoria, boa parte já foi abandonado, conflação, a evidência demonstrou que eles estavam errados. Tá? Então, na questão do Westcott e Hort, eu não vejo problema nenhum. Claro, historicamente, eles tinham isso. É só ver a palestra do Walter Waite, Ataque Total, capítulo 13 e 14, tá? E é isso. Então, e ele utiliza a King James como referência, tá? Que é a Bíblia dele de referência. Como eu uso a Corrigida Fiel, ele utiliza a King James. Então, essa é a argumentação. Curiosamente, quando eles falam da tradução lá, tem um verso no meio da palestra, da palestra 14, que fala assim: acredite se quiser, esse verso, a nova versão internacional é a única versão em português que traz correto. Então assim, nem todas as traduções são 100%. Ponto, cara, não tem problema. Eu gosto muito da Corrigida Fiel. E quem está seguindo o meu conselho, quem está me acompanhando, né? Se o pessoal está comprando, está gostando da Corrigida Fiel. O pessoal chega e fala: não, Adolfo, cara, a Corrigida Fiel é uma Bíblia muito boa mesmo. Os caras estão comparando. Né? Existem pessoas que estudam, trabalham, criticam a Corrigida Fiel e isso ajuda ela a melhorar. Tá? Então, nesse aspecto. Então, é isso. Agora, assim, dizer que existe um engano por trás do texto, por causa disso, por causa daquilo, existe alguma coisa? Olha, se existisse, poderíamos dizer assim que existe um controle. Existe um controle. Existe um controle de certas informações que não deixam vazar. Hoje, você pode entrar num site chamado CSTMN e você pode comparar todos os manuscritos disponíveis. Se você quiser fazer parte de uma linha de estudo em Münster, na Alemanha, você pode. Você entra na internet de Münster, Westfália, você faz um cadastro, eu fiz, e você pode acompanhar alguns estudos que os pessoais fazem, mas você tem que falar inglês ou alemão, bicho. Entendeu? Então está disponível, o estudo dos manuscritos está disponível. Von Soden catalogou muita coisa, Smilde catalogou muita coisa. E esses são os textos que são a base da quinta edição revisada, são a base do texto majoritário, são a base dos textos modernos. Então assim, se existe uma teoria, alguma coisa por trás, meu irmão, fica complicado, porque você pode conferir lá, é claro, vai dar trabalho, você conferir todos os minúsculos que existem, vai dar trabalho, mas você pode pegar pelo aparato crítico de Von Soden, mas tem que aprender alemão, tá? Você pode fazer parte de estudos de Münster, Alemanha. Eu tenho cadastro na faculdade lá, no seminário de Macapé lá. Se você quiser fazer algum estudo e tentar jogar lá, cara, tem um site exclusivamente para isso. Você pode ajudar na construção do Nestlé Aland 28. Por que não? Tá? Então, falar que está por trás, não tem, cara. Eu não vejo essa questão, né? Essa questão de teoria conspiratória, o interesse muito grande, né? O que eu vejo é um ponto de vista, o qual eu não concordo 100% com ele, que é o Nestlé, a linha eclética. Eu não concordo com a linha de defesa que é feita, como é feito, a subjetividade que é. Eu não vejo isso. Eu não vejo objetividade na escolha. Porém, eu vejo como uma teoria, uma teoria de reconstrução textual. Eu sigo uma teoria de reconstrução textual diferente. Os ecléticos discordam de mim, e isso é perfeito, isso é legal, e academicamente tem que haver isso. Só que assim, dizer que existe algo mais além disso, eu já fico com o pé atrás. Então isso eu estou falando da reconstrução do texto, tá? Estou falando de manuscrito grego, eu já parei a discussão de tradução bíblica e já fui para o texto. Mas a Bíblia tal reduz em tantos pontos a divindade de Cristo. Isso é um argumento muito utilizado. Só que por outro lado você tem, eles dizem que diminui ou enfraquece certas doutrinas. Só que essas doutrinas podem ser até enfraquecidas, mas elas não são quebradas. Outra coisa, a gente tem que estabelecer o texto para depois estabelecer a doutrina. Não estabelecer a doutrina, porque eu creio nisso, que eu vou estabelecer o texto. Foi por causa disso que houve grandes mudanças no texto. Houve certas tentativas de mudança no texto ao longo da história. Você tem mudanças doutrinárias inclusas em alguns manuscritos. Sabe? Isso é fato, isso historicamente é comprovado. Tá?
o que ocorre é que esses detalhes são fáceis de ver, tá? Mas atualmente, então isso é fácil de perceber, mas atualmente você pega lá o texto e você fala, não, mas esse texto aqui, pá, foi retirado ali, é uma mudança na doutrina. Não, mas a doutrina ela vem depois do texto, não é a doutrina que tem que vir primeiro. É o texto grego, tá? Então o que acontece? Quando você pega uma nova versão internacional, por exemplo, em alguns pontos ela segue o texto eclético, ela vai, vamos se dizer assim, rebaixar a divindade de Cristo. Mas em outros pontos ela vai reforçar a divindade de Cristo. Isso ninguém fala, né? Em outros pontos ela reforça muito mais claramente. Então fica elas por elas, tá? Não concordo com a tradução da NVI, o estilo dela, a maneira que ela se apresenta não é muito minha praia. Minha praia é mais uma Bíblia literal, Corrigida Fiel, King James e por aí vai. Eu vejo alguns aspectos positivos em outro tipo de tradução, tá? Eu vejo, não vou negar. Porém, eu prefiro ainda a Bíblia literal, eu prefiro trabalhar com o texto grego, com o texto hebraico o mais próximo do original possível, porque essa é a minha metodologia. Mas tem pessoas, existem estudiosos de respeito que preferem uma tradução mais dinâmica, existem. Então eu não vou negar isso, eu não vou ser contra isso. Mantenho minha posição firme com referência à Corrigida Fiel como tradução bíblica, mantenho minha posição firme com relação ao texto majoritário, mas eu não vejo assim que exista uma teoria da conspiração contra o texto bíblico. Eu não vejo. Por quê? Porque hoje tem muita gente cuidando, cara. Hoje você pode ter todos os códex à sua disposição. Mas a pergunta é, você sabe ler grego? Você já pegou e comparou o manuscrito? Se não, te convido a estudar. Se não, te convido, aprende a grego, aprende, pega o texto, ao invés de ficar batendo ou em teorias mirabolantes. Uma coisa que eu respeito muito no Wilbur Piquet, muita gente não gosta dele, porque ele tem isso, ele tem até uma pegada um pouco diferente. Mas uma coisa que eu respeito no Wilbur Piquet e o que me faz ouvir ele, é que o cara comparou mais de 200 manuscritos, cara. O cara pegou, ele não faz leiturinha de aparato crítico igual eu faço ainda não, cara. O cara comparou 200 manuscritos, mano. Tipo assim, ele pegou o Sinaítico, o Vaticano e mais 198 manuscritos e foi lá, letrinha por letrinha. Pelo menos 200. Eu vou perguntar pra ele, vou perguntar pro um amigo meu, Freitas, pra perguntar pra ele, porque ele não tem zap, tá? Pra perguntar pra ele quantos manuscritos ele catalogou. Então é um cara que quando ele vai fazer um estudo, ele mostra evidência, ele mostra, ó, tantos manuscritos, 98% dos manuscritos concordam com essa leitura, 98%, ó, isso aqui é pá. Cara, é isso. Então, demonstrou evidência. Nos dias, vamos voltar agora à discussão para 100 anos atrás, nos dias de Westcott e Hort, em 1850, Westcott e Hort, eles utilizaram a evidência disponível a eles, Códex Vaticano, Sinaítico, alguns manuscritos do século V, versões antigas, eles não tinham papiro catalogado, eles não tinham todos os pais da igreja catalogados, eles não tinham nem cerca de 2.000 manuscritos catalogados. Eu sei porque eu estou lendo os livros da época, eles não tinham nem 2.000 manuscritos catalogados. Então eles tinham uma limitação textual. A teoria também estava nascendo. Só que, com o passar do tempo, alguns estudiosos foram colocando contra o ponto de vista do Westcott e Hort e descobriram que nem tudo eles estavam certos. Por quê? Eles usaram a evidência, usaram o conhecimento que eles tinham disponível na sua época. Então, vamos respeitar isso, cara. Eu respeito. Não vou dizer que eu concordo com 100% da metodologia deles e que eu discordo de 100%. Só que assim, eles utilizaram e fizeram o melhor deles. Os caras trabalhou 30 anos no texto. Você já leu o Novo Testamento inteiro em português? Se não, lê primeiro, para depois você ler de novo, depois você aprender grego, lê o Novo Testamento grego por menos uns 10 anos seguidos, para depois você vir falar assim, não, os caras estavam errados na escolha deles. Os caras estudaram, os caras planejaram o texto grego 30 anos, cara. 30 anos, mano. Eu não tenho 30 anos. Eu não tenho 30 anos. Os caras estudaram mais de 30 anos. Estudaram 30 anos ali para estabelecer o texto, comparando versão antiga e tal. Então vamos respeitar. Os caras escreveram mais de 2.000 páginas, cara. Quem é que leu 2.000 páginas? Então, não é uma defesa do Westcott e Hort. Mas é uma coisa que eu digo assim, olha, você quer criticar o cara, quer falar o que o cara está dizendo, que está errado, não ataque o que ele acreditava. Ataque a argumentação dele. Ataque a argumentação deles, com base na evidência. Porque criticar o cara, eu não concordo com tal cara. Tá, mostra por que você não concorda. Ponto.
Vai lá, pega os livros de Westcott and Hort, 1800 páginas, um Novo Testamento grego embasado em 6 manuscritos gregos, meia dúzia de versões latinas, versão copta, assim. Os caras sabiam essas línguas. Então, pra gente refutar esses caras, a gente vai ter que fazer o quê? Aprender essas línguas. Vamos ter que pegar a teoria deles, ler 1800 páginas em inglês, porque não tem em português, não espere, e refutar o cara ponto por ponto. Wilbur Buchanan falou, olha gente, eu sou um dos poucos caras que atualmente leu o Westcott and Hort. E assim, a teoria dos caras é erudito. Eu lembro dele falando isso, eu lembro na palestra dele, ele falou, não cara, o Westcott and Hort eram 2 eruditos. Então assim, foram refutados hoje pelos eruditos atuais, né? O próprio Wilbur, foram refutados, até o Westcott and Hort foi refutado pelo John Burgon. Mas não pense que foi fácil não, cara, não pense que foi fácil. Os críticos textuais modernos, como eu já disse, não seguem mais, não seguem à risca o texto de Westcott and Hort, não seguem à risca a teoria. Muita da teoria já foi abandonada, né? Foi abandonada. Então assim, o que nós temos que fazer? Pausa aqui e vamos para frente. Vamos para frente. Vamos juntos construir uma teoria mais firme sobre o texto majoritário, né? Vamos construir simplesmente isso. Então assim, eu não penso que exista uma teoria da conspiração em cima disso. Eu não acredito nisso. Eu não vejo. O que eu vejo é somos limitados ao tempo e ao espaço. Adolfo Clary é limitado pela língua portuguesa, o Adolfo é limitado pela questão financeira, porque se eu tivesse dinheiro, podem ter certeza que essas estantes todas aqui estavam cheias de livros, eu tinha mais 10 estantes lá só sobre crítica textual para poder estar passando para vocês. Se eu tivesse dinheiro, eu não tenho. Então somos limitados pela questão financeira, somos limitados pelo tempo, pelo espaço, somos limitados pela nossa própria compreensão. Todos somos assim. Pedro, Paulo, Jesus não, né? Mas Pedro, Paulo, os pais da igreja, Wilbur Buchanan, Westcott and Hort, Wilson Paroski, Pedro Apolinário, todos esses grandes homens, Daniel B. Wallace, Bruce Metzger, todos esses homens, eles tinham limitações. Todos nós temos limitações. E devemos respeitar essas limitações de compreensão. Entende? Hoje, eu sou majoritário. Eu estaria nas garras do ateísmo ou até mesmo do liberalismo teológico se não fosse a teoria majoritária. Então muita gente vem falar, não dá para ser majoritário. Cara, é isso, é eu ser majoritário, é eu ser ateu. Aí a pessoa já ficou quieta, falou, opa, então não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu estou mais preocupado em tentar estabelecer o texto, uma leitura, tentar estabelecer uma teoria, só que para isso eu preciso de tempo, eu preciso de estudo. Vamos refutar o Westcott and Hort. Os caras escreveram 1800 páginas, então leia primeiro, estuda o que os caras estudaram e depois critica. Não é simplesmente, porque o cara escreveu uma carta, porque não sei o que. Não, velho, isso aí é a parte, sabe? Então eu não creio em teorias, né? E dentro da Igreja Adventista, agora voltando à pergunta mais interessante, dentro da Igreja Adventista, como eu já disse, a Igreja Adventista é muito aberta, porque não está discutindo doutrina, está discutindo texto. E você pode usar a tradução que você quiser dentro da Igreja Adventista, você é livre. É claro que a psique do Adventista sempre vai utilizar o meio atualizado, a segunda edição e atualmente a terceira edição. Não é uma escolha doutrinária, é uma escolha da psique. Um foi utilizando, outro foi utilizando, um falou que é boa, outro falou que é boa. Hoje, quando vai comprar uma Bíblia, não, compra o meio atualizado, porque todo mundo tem. Então, é um hábito. Mas, se a gente quer mudar isso, por exemplo, eu mesmo, eu estava em uma igrejinha pequena aqui, adventista, eu fui lá, conversei com a Cidade Bíblica Trinitariana, peguei 20 Bíblias, tenho uma que está até hoje comigo aqui, ó, uma Bíblia, e as outras 19, né, 18 eu vendi. 18 Bíblias eu vendi. Todo mundo na igreja utiliza a corrida fiel. Utilizam de vez em quando. Uns utilizam mais vezes, outros utilizam menos vezes. Mas todo mundo utiliza a corrida fiel. Por quê? Porque eu fiz minha parte. Eu fui lá e utilizei. Mostrei para eles, fiz um sermão mostrando os pontos que eu acho negativo da aumento atualizada. E mostrei a corrida fiel. Eu falei assim, tem aqui, adquirir, quem quer? O pessoal foi lá, comprou, um comprou, outro comprou, outro comprou, foram comprando. Tamo junto, gente. Tamo junto. Tá? Então assim, vamos fazer nosso trabalho, gente. Vamos fazer nosso trabalho. Eu estou fazendo o meu. Estou fazendo a minha parte, apresentar o conhecimento que eu tenho, compartilhar o conhecimento que eu tenho para vocês, a minha opinião também.
E peço que vamos tocar em frente, sem medo de ser feliz, e vamos estudar. Você crê nisso? Você crê que o texto majoritário é o correto? Então vamos estudar. Você concorda que o texto eclético seja melhor que o texto majoritário? Então, não estamos nem aí, bicho. Estuda e vamos aprender, vamos discordar e vamos crescer. Tem que haver essa discussão, tem que haver essa troca de ideias. É claro, a Igreja Adventista, ela segue a linha eclética, a maioria dos teólogos são ecléticos, mas eu tenho amigos que estão fazendo mestrado, outros já vão começar a fazer doutorado, pastores da igreja, que os caras, quando eles precisam de uma informação crítico-textual, os caras mandam uma mensagem para dá uma força aqui. E os caras são ecléticos e eu sou majoritário, então ajudando o outro na compreensão, ajudando o outro. Às vezes eu tenho dificuldade num tema que, cara, gente, eu tô apanhando nessa conjugação verbal grega. Os caras vão lá, param um tempo, me ajudam, me mandam informação e vamos crescendo juntos. Não é assim, não somos inimigos. A teoria majoritária e a teoria eclética não são inimigas. São duas faces da mesma moeda. São duas visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? E tem que haver isso. Se não houver, não vai. Então, assim, hoje eu estou na minoria. Hoje eu estou do lado dos caras que são poucos, né? Defendem a maioria dos manuscritos. São poucos teólogos que defendem isso com carinho, defendem com amor, defendem isso com estudo sério. São poucos, né? Temos aí o Wilbur Piquerig, temos Paulo Anglada. Boa parte dos majoritários já morreram, né? Os grandes estudiosos são poucos mesmo aí, né? São tudo aí do século passado, né? E são poucos que estão vivos atualmente. E vamos tentar melhorar, gente. Vamos estudar, vamos se preparar e vamos estudar, tá? E é isso. E quem sabe um dia a gente vai ter um mundo mais aberto para discussão. Se não tiver também, pelo menos nós fizemos nossa parte. Fiquem com Deus. No tocante à Igreja Adventista, ela é livre, cara. Você não é obrigado a utilizar. Eu não sou obrigado a utilizar a Almeida Corrigida, a Almeida atualizada lá. Eu utilizo a Corrigida Fiel e ninguém me critica quando eu faço um sermão. Ninguém acha estranho, porque a diferença é mínima também. Como eu já disse, estamos brigando por 1% do Novo Testamento, que é o que tem mais dúvida. De todo o Novo Testamento, 1% que nem afeta a doutrina diretamente. Ah, mas rebaixa isso, faz aquilo. Não, se você analisar, nenhuma doutrina está embasada nos versos que tem alguma dificuldade textual. Não existe. Ah, mas porque 1 João 5,7 defende a trindade? Cara, tira 1 João 5,7 e você continua tendo trinitário. Você tem muito trinitário eclético que é. Ah, mas e tal verso? Você tira o verso, mas a divindade de Cristo não está embasada só naquele verso. Não está. É periférico esses versos que você tem, né, dificuldade. A doutrina, ela permaneceu a mesma. Permaneceu a mesma. Então, dogmaticamente, a doutrina permaneceu a mesma. Como eu disse no início do vídeo, houve tentativas de alteração do texto, houve sim, houve tentativas, mas existiram pais da igreja na defesa, existiu a grande maioria de manuscritos, a grande massa de igreja toda dividida no mundo todo, né? Assim, cada um copiando daqui e dali, por isso que você tem aí a teoria de famílias textuais. Tudo isso foi proteção, tá? E os manuscritos que você tinha alguma dificuldade, é isso. Então como eu disse, eu tô mais preocupado em fortalecer a minha base de defesa do que simplesmente atacar a base do outro, né? Se a gente fortalecer, desenvolver uma teoria muito legal e muito sólida sobre o texto majoritário, vai ter acadêmico que vai comprar a ideia. Muitos, não vou dizer que muitos, mas algumas pessoas que entram em contato comigo, quando eu começo a apresentar e tal, o cara põe a mão na cabeça e fala, pô, velho, é que você tem razão, bicho. E que é isso, velho, ele fala com amor, com carinho, né? Não é simplesmente atacar. Claro, qual que é a falha da teoria eclética? A subjetividade. Uma hora eles escolhem um texto aqui, outra hora eles escolhem um texto ali, porque não está no Sinaítico, ou porque não está no Vaticano, ou porque não está nisso, ou porque não está naquilo. Cara, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. É subjetivo, mas a gente tem que fazer isso com amor, cara, com carinho, com humildade, com sinceridade e com muito estudo e oração. E eu não vejo, porque eu acredito que Deus ele preservou sua palavra, seja no majoritário, seja no eclético, seja no receptus. Receptus é um texto que travou no tempo. Só isso, é um texto que foi utilizado na reforma, travou no tempo. Isso eu já tenho vídeos comentando.
O texto majoritário seria aí o que chamam de uma atualização sobre o que é o texto receptus, né? Uma atualização dele, um melhoramento. E o texto eclético é o texto eclético que surgiu ali por volta do século XVIII, né? 18 a 1700 e pouquinho, do século XIX, 1800, século XIX, surgiu ali no século XIX e teve aceitação acadêmica posteriormente no século XX. Cara, mas vamos conversando, vamos discutindo, vamos melhorando. Vamos melhorando, porque, como eu disse, no final de 1800, né, 1890, 1882, quando o texto de Quartet Hart foi publicado, eram 2.000 manuscritos catalogados, não se tinha papiro, não se tinha pais da igreja. 2018 você tem 5.800 manuscritos, você tem um monte de papiro que foi descoberto de 1912 para frente. Você teve uma catalogação maior de pais da igreja, as quais já fizeram alteração do Destrê 27 para o 28. Então veja que a gente tem que estar aberto para a discussão. Seja a Bíblia, seja o texto grego, seja a nossa própria teoria. Sejamos abertos. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. E tamo junto, cara, tamo junto, tamo aqui para aprender, tamo aqui para construir o conhecimento. Beleza? Vamos estudar metade do que eles estudaram, pelo menos, para antes de sair criticando. Beleza? Fique com Deus. César, agradeço aí seu questionamento. Tá? Sinceramente agradeço. Espero que edifique aí o pessoal que acompanha o meu trabalho. Espero que seja um vídeo de construção, mais um vídeo de construção pessoal. E tamo junto, tamo junto. Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos.